Imagina só, de repente você é abordado por uma mulher aleatória, que começa a se jogar no seu colo com segundas intenções. Você tenta resistir à tentação, mas ela afirma enquanto se aproxima cada vez mais que você, meu amigo, agora se tornou a propriedade dela. E além do mais, não teria por que você resistir. Qual seria a sua reação? Bem, essa é a situação que Sora, nosso protagonista, se meteu, enquanto tentava viver sua vida comum. Mas para entender como ele foi parar aí, nós temos que voltar algumas horas no tempo. Sora é um garoto pobre e lascado que foi praticamente abandonado pelos pais, mas mesmo assim se dedica mais que qualquer um para conseguir entrar em uma boa escola e mudar sua vida. Até que ele finalmente recebe uma carta de aceitação da melhor academia do país, mas antes mesmo que ele pudesse ir para seu primeiro dia de aula, um grupo de agiotas de repente aparece em sua casa para cobrar os 5 mil reais que seus pais estão devendo. Sora obviamente não tinha o dinheiro e ficou sem saber o que fazer naquela situação. Os homens, por sua vez, vendo que ele não conseguiria pagar, lhe dão duas opções: se tornar um escravo de sua organização ou abrir um OF e vender suas fotinhas. Um deles até mesmo aconselhou Sora a seguir a segunda opção e ainda afirmou que assinaria sem pensar duas vezes. Porém, antes que a sua vida, que já era uma merda, ficasse ainda pior, uma mulher aleatória que ele nunca viu antes aparece em sua frente. Ela joga uma maleta com os 5 mil para os agiotas e grita para eles irem embora antes que as coisas ficassem piores. E bem, mesmo sem saber nada sobre aquela mulher, eles aceitam o dinheiro e vão embora. Os dois então vão para o dentro de sua casa, enquanto Sora ainda está tentando entender o que tinha acontecido, principalmente tentando descobrir quem era aquela garota. Depois de preparar um chá, nosso protagonista, com a voz trêmula, agradece sua salvadora e afirma que um dia pagaria todo esse dinheiro que estava devendo a ela. A mulher, por sua vez, diz que não foi nada demais, mas Sora ainda continua dizendo que um dia pagaria por tudo. Ela então se aproxima e segura a mão dele enquanto fala que tinha uma coisa que ele poderia fazer em troca de sua ajuda. Sora, por outro lado, ficou completamente em choque com a beleza da garota, a que ela era a mulher mais linda que ele já tinha visto na vida. Mas antes de continuar a conversa, a garota nota que Sora estava completamente vermelho e tremendo, então pergunta o porquê dele estar assim, até que ele responde que era porque ela estava muito perto. A mulher abre um sorriso no rosto enquanto pergunta se não era normal agarrar aquilo que gosta, e no fim da frase complementa com o nome dele, que Sora obviamente acha estranho, já que ele não a conhecia. Então ele finalmente cai na real e começa a pensar que provavelmente ela era um cúmplice dos agiotas, que só estava fazendo aquilo para extorquir ainda mais dinheiro dele. E vendo que Sora estava há muito tempo quieto em meio aos seus pensamentos, a mulher intervém, afirmando que o dinheiro era limpo, já que ela tinha ganhado com seu próprio corpo. Ouvir essa frase obviamente fez o inocente Sora imaginar que ela tinha ganhado dinheiro com um sugar daddy ou daquela outra forma que vocês conhecem muito bem. Então, com isso em mente, ele se sentiu muito mal por ela ter feito tudo aquilo para conseguir o dinheiro e simplesmente usar com ele, que é um Zen ninguém. Sora quase começa a chorar de desespero. Foi então que a mulher o empurra e começa a lamber sua orelha, enquanto tira sua roupa, afirmando que Como dá pra falar essa porra? Enquanto tira sua roupa, afirmando que não tinha o porquê dela receber o dinheiro. Tudo que ela queria era, na verdade, se casar com ele. No fim das contas, ele pode não ter criado sua conta no OF, mas mesmo assim tá usando seu corpinho pra pagar a dívida. A garota, por sua vez, segue firme em seus avanços em cima do nosso pobre garoto, até que, como um bom protagonista de mangá, ele simplesmente a empurra pra longe enquanto treme, completamente em choque, e pede para que ela coloque sua roupa novamente. Mas a mulher, por outro lado, sente que isso não tinha sentido, já que ela tava usando uma roupa tão fofinha. O que bem, né? Não é mentira, né? Isso faz ela imaginar que Sora queria ver outra parte. Então ela mostra que também vestiu algo muito fofo lá embaixo. Bom, depois de provocar muito o nosso garoto e ficar feliz com sua reação fofinha, ela dá uma pausa e voltam a ter uma conversa normal. Sora fica relutante e preocupado com tudo que está acontecendo e questiona o que ela, uma garota que ele nunca tinha visto antes, queria dizer com se casar com ele. Mas ela apenas responde que o amava e isso era tudo. A palavra amar bate forte no coração do garoto, que se pergunta o porquê dela amar logo ele, que não tinha nenhuma. A garota, por sua vez, complementa, dizendo que desde a primeira vez que o viu, se apaixonou. Isso colocou mais uma pulga atrás da orelha de Sora, que foi muito esperto nesse ponto e pergunta se ele já tinha se visto antes, e pede desculpas caso tenha se esquecido dela. A garota logo abre um sorriso no rosto com essa pergunta, pois imaginou que ele queria dizer que estava afim de saber mais sobre ela, o que Sora responde gaguejando que bem, era isso mesmo. Então, enquanto se aproxima cada vez mais e vai apertando sua mão, ela diz que iria contar tudinho sobre ela, e além disso, daria qualquer coisa para fazer ele corresponder aos seus sentimentos. E bem, ela dizer isso fez ele imaginar as mais variadas aventuras que poderia viver ao seu lado. Voltando ao foco da primeira pergunta dele, a garota responde que o conheceu enquanto ele trabalhava entregando jornais pelo bairro, e ficou apaixonada em ver o quão resiliente e esforçado ele era, se dedicando dia após dia, faça chuva, faça sol, para conquistar os seus sonhos. Mas mesmo com essa resposta, a ideia de se casar do nada ainda não parecia correto na mente de Sora. Isso faz a mulher pensar que talvez ele não quisesse aceitar seu amor porque ela não era o tipo dele, e começa
a quase chorar, se perguntando o que faria agora que foi rejeitada. Sora, por sua vez, diz que não era bem assim. Para ele seria como um sonho se casar com alguém tão linda quanto ela, que a faz abrir um sorriso no rosto pensando que ele tinha finalmente aceitado seu pedido. Mas Sora complementa, dizendo que por ela ser tão incrível seria um desperdício se casar com alguém como ele, já que bem, ele tinha aquela dívida e mesmo que se esforçasse muito no trabalho não ganharia muita coisa. Foi nesse momento que a garota o interrompe com firmeza na voz e diz que não era bem assim, ele era incrível, porém ele mesmo não via isso. Ser aceito em uma das melhores escolas enquanto lutava todo dia em trabalhos de meio período para se sustentar era um feito que poucos conseguiriam fazer. Além disso, se dinheiro fosse mesmo um problema, ela nunca teria ido até ele. Então, em resumo, ela o via como uma pessoa impressionante e esse jeito trabalhador dele que a conquistou. Então, rapaziada, tá aí o segredo, elas gostam do CLT, youtuber nem pensar, fora. Bom, essa foi a primeira vez em toda a sua vida que ele foi elogiado tantas vezes e tão diretamente. Até hoje, tudo que ele tinha ganhado era desprezo dos outros, que o humilhavam por ele não ter dinheiro. Ele tinha ficado realmente muito feliz com todo esse amor que recebeu, mas ainda assim, ele não se sentia como alguém que merecesse tudo isso. Então, se desculpa mais uma vez, responde com todo o coração que ele não conseguiria dar a resposta que ela quer, pois não queria ser alguém responsável igual seus pais. Ser meio que rejeitada abalou a garota, então ela responde que era compreensível, visto toda a bagunça que ela causou a ele. Mas mesmo assim, ainda não iria desistir, e de alguma forma iria fazer com que ele um dia gostasse dela. Sora rapidamente se levanta e agarra o braço da garota, dizendo que ela tinha entendido tudo errado mais uma vez. A verdade é que nesse momento era difícil para ele dar uma resposta apropriada para ela, visto que ele não era ninguém e não tinha nada. Mas um dia, daqui a um tempo, ele poderia dar a resposta que ela queria. Então primeiro ele queria conhecer um pouco mais sobre ela. Os olhos cheios de lágrimas da garota rapidamente voltaram a brilhar e ela se pergunta se isso queria dizer que ele queria se casar com ela. Sora, por sua vez, que tinha dado essa resposta completamente confiante, sem gaguejar nem um pouco, voltou a tremer igual vara verde e responde que sim, mas depois de alguns passos. Cheia de emoção, a mulher se joga nele, enquanto diz que estava feliz demais por ter se declarado depois de tanto tempo, e ainda mais feliz pelo que ele disse. E além disso, ver ele pensar tão seriamente sobre isso fez ela o amar ainda mais. Sendo pressionado por dois balões gigantes, o menino também começou a sentir muitas emoções. Então, antes que ficasse maluco, ele se afasta dela, perguntando qual era o seu nome. Eu só acho que a ordem das coisas está um pouco errada, mas segue o baile. Então, como algo completamente normal, ela responde que se esqueceu desse pequeno detalhe, e no fim das contas se apresenta ao seu futuro marido como Luna Momose. Bom, depois de toda essa confusão, Luna leva Sora até a casa onde eles vão morar de agora em diante. Sora, por sua vez, que não sabia de nada, fica completamente maluco em morar junto dela em uma casa que ele só via na TV. Então, por conta disso, ele acabou desmaiando. Depois de acordar, os dois vão jantar uma comida muito cara e deliciosa, enquanto Luna fica atenta, observando seu amor com um brilho nos olhos. Sora ainda estava em choque com tudo o que aconteceu em um único dia. Além disso, também não tinha caído a ficha de que ele iria morar junto delas a partir de agora. Sim, delas, no plural. Essas duas belezuras aqui. A mente do homem já vai ficando cheia de pensamentos mais avançados. Então, para tentar esquecer pelo menos um pouco sobre esse assunto, ele conta a ela que deveria ir à sua casa para trazer suas coisas. Mas Luna rapidamente responde que isso não era necessário, pois ela já tinha mandado algumas pessoas trazerem quando ele estava desmaiado. E ainda por cima, ela tinha conseguido permissão dos pais dele para morarem juntos. O que faz Sora gritar incrédulo, questionando como ela tinha feito isso, sendo que nunca tinha contado nada sobre seus pais. Mas a garota responde com muita calma, que contratou um ótimo investigador para conseguir o número deles, e depois de entrar em contato, disse que pagaria suas dívidas e cuidaria do filhinho deles. O que, sem pensar duas vezes, os pais acabaram aceitando. E tinha mais, como ela tinha ficado muito feliz com a resposta que recebeu, pagou até mesmo uma viagem ao redor do mundo para eles. Bom, depois de explorar mais um pouco da gigantesca casa onde vai morar de agora em diante e tomar aquela boa ducha, Sora vai até o seu quarto para dormir um pouco, já que o dia foi extremamente cansativo. Já deitado em uma cama que ele nunca sonhou em deitar antes, cenas dos momentos vergonhosos de quando ele expressou seus sentimentos por Luna passam em sua mente. E ele começa a rolar pela cama, pensando o que fazer, já que ele nunca tinha chegado nessa parte. Mas no fim das contas, o que foi feito não tinha como mudar, então ele precisava se preparar para o futuro. Porém, foi nesse momento que sua porta abre e Luna, vestindo só uma camisa, aparece. Apaga as luzes e se senta na beirada da cama. Sora, por sua vez, continua imóvel, completamente congelado, sem saber o que fazer ou falar. Ela então pergunta se ele já estava dormindo, mas o garoto continuou quieto, sem dar um pio. Os mais variados pensamentos passaram pela cabecinha criativa do nosso menino, e no momento em que ela se aproximou para dar um beijinho de boa noite, ele grita e se afasta dela. Luna, por sua vez, começa a rir e brincar, pois sabia que ele estava acordado e no fim das contas tudo se tratava de um teste boy. Mas Sora não conseguiu escutar uma palavra sequer do que ela falava, pois ficou prestando atenção em outra coisa. Ele notou que Luna ainda estava molhada do banho e que seu perfume era ótimo. Então, como ela não tinha se secado direito, dava para notar certos pontos bem específicos. Vendo que o garoto estava distante, ela pede para que ele se aproxime mais, enquanto diz que também não mordia. Porém, Sora estava completamente chocado com a cena e disse que ali onde ele estava bom.
Então, como ele não queria ir até ela, ela disse que iria até ele. Porém, vendo que ia ser atacado, nosso prota se rendeu à tentação e se aproximou dela. Luna, por sua vez, agarra o braço dele e se deita na cama, enquanto diz que os casais têm que se dar bem enquanto vão dormir. Sora, completamente em choque, começa a se perguntar o que deveria falar em uma situação dessas. Então, ele só diz que esse pijama tinha caído bem nela. Mas falar isso foi a deixa perfeita para que Luna usasse sua carta na manga, que era mostrar a outra peça de roupa fofa que ela também estava usando. O que Sora rapidamente diz que não era bom fazer essas coisas assim tão facilmente e a cobre de volta. Luna então diz que não tinha problema que seu marido visse essas coisas e que isso era algo que ela só faria com ele. Ainda bem, né? Porra. Sora, por sua vez, tenta não se render à tentação e começa a pensar em coisas puras. Dito isso, depois de um tempo em silêncio, a garota começa a dizer que ficou muito feliz quando ele meio que aceitou seu pedido de casamento. No entanto, enquanto falava, ela começou a mexer delicadamente na mão do garoto. Além disso, também começou a dizer o quanto estava grata por ele ter aceitado, mesmo parecendo tão suspeito. No fim das contas, ela pede para que ele lhe dê uma resposta apropriada no futuro. E também comenta que seu peito apertou muito quando ele mostrou quão sério estava pensando sobre sua relação. Sora, por outro lado, também estava com o coração apertado, mas eu acho que era por outro motivo. Foi então que Luna de repente diz que não estava aguentando mais e começa a subir em Sora, pronta para dar um beijo nele. Mas quando ele criou coragem e também foi em direção dela, a garota simplesmente se vira completamente envergonhada, dizendo que não podia. Ela pensou que conseguiria beijá-lo, mas quando sentiu o calor de seu corpo, simplesmente não aguentou de vergonha. Por outro lado, nosso amigão ficou parado que nem uma pedra, completamente sem reação, depois desse misto de emoções. Depois dos dois se acalmarem, Sora começa a conversar com Luna a respeito de sua escola, dizendo que logo vai começar a frequentá-la e pede para que ela dê uma moderada em suas brincadeiras durante esse tempo. Enquanto isso, ele começa a se perguntar o que uma patricinha como ela fazia durante o dia. Foi então que Luna responde, dizendo que ele não precisaria se preocupar com isso, pois ela também iria para a mesma escola junto dele, deixando o pobre garoto sem reação. Mas algum tempo se passa e as aulas finalmente têm início, por obra do destino ou alguma coisa que essa garota fez por debaixo dos panos. Ela e o nosso protagonista vão parar na mesma sala de aula, e como era de se esperar, rapidamente Luna se tornou o centro das atenções entre todos os alunos, enquanto Sora tentava passar despercebido, motivado principalmente em não atrapalhar o futuro dela, já que ele era um perdedor. Nesse momento, um garoto aparece com a aura de um leão, e assim que ele entra, já bota os figurantes para correr de medo. Mas quando chega na frente de Sora, ele muda completamente sua personalidade para uma pessoa amigável. Isso tudo porque ele é Subaru, um garoto que estudou junto de Sora no ensino fundamental e se tornaram bons amigos. Depois de muito tempo se ver, os dois começam a colocar as conversas em dia. Nosso prota começa a contar sobre seu casamento completamente aleatório e bizarro, o que surpreende Subaru. Obviamente, ele imaginou que essa era uma forma de arrancar mais dinheiro do nosso pobre garoto, então mandou ele tomar cuidado. Sora, por outro lado, não sentia que aquela garota queria fazer alguma coisa ruim com ele. Dito isso, Subaru chegou à conclusão que se esse for o mesmo caso, ela poderia ter percebido quão gentil e cuidadoso seu amigo era, assim como ele sentiu no ensino fundamental. Foi nesse momento que Luna chegou onde eles estavam, chamando seu maridinho para ir comer junto dela. As pessoas ao redor logo começam a fofocar, já que Luna era a menina mais popular da sala, e ela falar com um perdedor aleatório igual a Sora era muito estranho. O garoto, por sua vez, logo percebe que isso poderia manchar a imagem de sua futura esposa, então agarrou seu braço e saiu a puxando para um lugar mais tranquilo. Tendo certeza que ninguém poderia ver os dois, Sora, completamente chapada das ideias, coloca a Luna contra a parede, e antes de falar o que queria, pede desculpas por ser tão repentino assim, mas ele não estava aguentando mais segurar. Obviamente, ouvir isso fez a maluca da garota pensar em outra coisa, então ela agarrou nosso prota emocionada, pensando que ele finalmente tinha se rendido a ela, mas Sora logo começa a se afastar e contar que na verdade ele tinha chamado ali para dizer que iria evitar qualquer contato com ela, pois isso provavelmente acabaria com sua reputação. Mas a possibilidade de ficar sem aquele namorico meloso na sala de aula deixou a garota completamente abalada, que começa a apertar ainda mais o garoto, enquanto reclamava, dizendo que tinha feito de tudo para que os dois ficassem juntos, para que assim ela pudesse contar para todo mundo sobre seu marido, postar foto no Insta e tudo mais. Então escutar isso a deixava muito triste. Porém, de repente, a bipolaridade ataca a garota e Luna muda de opinião, pois ela começou a pensar que viver uma vida mais privada vai fazer com que as garotas ficassem longe de seu macho, e isso, na verdade, era muito bom. Ouvir essa frase fez o garoto dar uma leve risada. Então, sem opções, ele segura a mão dela e diz que ficar completamente longe um do outro realmente não seria bom. Então, ele iria ter uma quantidade moderada de contato físico com ela. Além do mais, só receber o amor dela e não dar nenhum seria muito ruim. Recebendo essa pequena declaração fez Luna cair no charme de Sora, chamando ele de fofo e se declarando ainda mais. No fim das contas, ela aceita os termos do garoto e afirma que não vai fazer nada exagerado no futuro. Dito isso, os dois vão em direção da sala de aula, mas antes de entrarem, Sora comenta que o uniforme combinava perfeitamente com ela, o que faz Luna agir toda bobinha.
Ele só tinha a visto com roupas casuais, então ela passava um ar de uma mulher muito madura, mas ao vê-la com o uniforme fez ele perceber que os dois realmente possuem a mesma idade. Porém, a gente tá falando da Luna aqui, então logo depois de ser elogiada, ela começa a provocar Sora, dizendo que já que ele gostou tanto, quando chegar em casa ela poderia fazer algumas outras coisitas a mais vestidas assim.